Você já se sentiu preso pelas dificuldades da vida, sem saber a quem recorrer? Hoje, Deus está te chamando de uma maneira especial. Talvez você se sinta sobrecarregado com preocupações, inseguro sobre o futuro ou simplesmente exausto pelo peso das suas lutas diárias. Mas deixe-me te dizer algo. Deus está mais perto do que você imagina, pronto para transformar sua vida com seu poder, pronto para te ouvir e te responder. Ele te convida a invocar o seu nome, porque quando você faz isso, algo poderoso acontece. Não importa o quão grandes sejam as dificuldades que você enfrenta, Deus está esperando que você clame a Ele para te dar a força e a salvação que você tanto precisa. Hoje é o dia em que você pode experimentar uma mudança radical em sua vida. Se há algo que te preocupa ou te angustia, este é o momento de colocar isso nas mãos de Deus. Ele prometeu estar contigo em cada passo, em cada batalha e em cada desafio. E o melhor de tudo, sua resposta sempre chega, às vezes antes mesmo de você formular seu pedido. Você está pronto para invocar o nome dele e ver como seu poder pode transformar sua vida? Antes de continuar, te convido a deixar nos comentários esta oração poderosa. Deus Todo-Poderoso, invoco o teu nome e confio no teu poder para transformar minha vida. Amém. Ao fazer esta declaração, você estará abrindo seu coração para a intervenção divina e preparando o caminho para receber suas bênçãos. Vamos juntos descobrir o poder de invocar a Deus e como Ele pode transformar completamente sua vida. Número 1. Jeremias 29, versículo 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Sabe, uma das coisas mais incríveis da nossa fé é que Deus não só nos convida a orar, mas também promete nos ouvir. É isso que Jeremias 29, 12 nos diz. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Você percebe o quão profundo é isso? O próprio Deus está dizendo: fale comigo, invoque-me e eu ouvirei você. Não é uma sugestão ou uma opção. É um convite direto, pessoal, do Criador do Universo. Ele está esperando por você com total atenção para te ouvir, para escutar o que está em seu coração. Às vezes, nos custa acreditar que a nossa voz, em meio a tanto barulho no mundo, possa ser ouvida por Deus. Talvez você já tenha se sentido assim. Será que Deus realmente ouve? Será que Ele se importa com o que estou passando? Mas aqui neste versículo, Deus te responde com um sim absoluto. Ele não apenas ouve, mas também te convida a se aproximar. Esse invocar implica reconhecer que precisamos da intervenção dele, que nossas forças não são suficientes. É como quando reconhecemos que não podemos carregar tudo sozinhos e decidimos pedir ajuda. Deus espera por esse momento. Ele sabe que não podemos fazer isso sozinhos e nos chama a buscar a sua ajuda. O ato de orar não é uma simples rotina, é uma busca sincera por sua presença. Às vezes, caímos na armadilha de repetições automáticas, de dizer palavras sem realmente abrir o coração. Mas Deus não está procurando por palavras bem estruturadas ou discursos elaborados. Ele busca a verdade em nosso coração, uma sinceridade profunda. Quando ele diz, ireis e orareis a mim, está nos falando de um movimento deliberado em direção a ele. Não podemos nos aproximar de Deus distraídos ou com a mente em outro lugar. Trata-se de deixar tudo de lado e nos concentrar nele, porque a oração é um encontro, um momento único em que nos apresentamos como somos, com nossas alegrias e nossos fardos. Agora pense nessa promessa: eu vos ouvirei. Não é apenas uma frase bonita para nos reconfortar. É uma verdade que deveria mudar a maneira como oramos. Saber que Deus te ouve deve encher o seu coração de confiança. Não importa quão pequenas ou grandes sejam suas petições, Ele está atento. Mesmo nos momentos em que parece que nada está acontecendo, quando parece que suas orações não foram respondidas, você pode confiar que Ele ouviu cada palavra. E mais do que isso, Ele está agindo, mesmo que você não veja. A oração não é uma via de mão única.
Às vezes, pensamos que se trata apenas de apresentar nossos pedidos, mas a oração também é ouvir. Você já tirou um momento para pausar após orar e ouvir o que Deus tem a dizer? Nesses momentos de silêncio, a voz dele pode se tornar mais clara. Nem sempre é um som audível, mas por meio da Bíblia, de uma sensação de paz ou de uma direção clara, Deus também nos fala. É uma comunicação bidirecional que fortalece nosso relacionamento com Ele. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais aprende a reconhecer sua voz. Algo que nunca podemos esquecer é que Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra e às suas promessas. Se Ele disse que te ouviria, você pode ter certeza de que Ele ouvirá. E essa promessa não é apenas para quando estamos em situações difíceis. Devemos nos aproximar de Deus em todos os momentos, nos bons e nos maus. Uma vida de oração constante nos permite conhecer mais do coração dele e nos transforma de dentro para fora. Finalmente, a oração não apenas muda nossas circunstâncias, mas também transforma nosso coração. Quando oramos, não estamos apenas pedindo coisas, estamos sendo moldados por Deus. Nos alinhamos com a sua vontade e, às vezes, o que muda não é a situação, mas nossa perspectiva, nossa atitude. Deus usa a oração para nos tornar mais fortes, para nos encher de sua paz e para que nossa confiança nele cresça. Isso requer perseverança. Não basta orar apenas quando estamos desesperados. A constância na oração nos aproxima mais de Deus, e quanto mais nos aproximamos, mais sentimos sua presença em nossas vidas. Então hoje, se há algo em seu coração, não guarde para você. Invoque a Deus, aproxime-se dele e confie que ele te ouve. Número 2. Salmo 50, versículo 15. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Sabe, todos nós já tivemos aqueles momentos em que a vida parece pesada, aqueles dias em que a angústia parece insuportável. E nesses momentos, Deus nos faz um convite claro e direto. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A primeira coisa que devemos notar é que Deus reconhece que enfrentaremos momentos difíceis. Ele não está dizendo que nunca teremos problemas. Na verdade, Ele promete sua ajuda em meio a eles. É como se Deus estivesse nos dizendo: sim, você vai passar por situações que te superarão, mas você não precisa enfrentá-las sozinho. Me chame, me busque, me invoque. É muito fácil pensar que a angústia é sinal de fraqueza ou de uma fé insuficiente, mas é aí que nos enganamos. Todos, sem exceção, passamos por momentos de angústia, e isso não significa que nossa fé esteja quebrada. A angústia faz parte da vida humana, e Deus sabe disso. Ele não é indiferente à nossa dor. Pense nisso. Se o próprio Jesus passou por momentos de angústia, como no Getsemane, como nós não passaríamos? Deus não se afasta quando estamos quebrantados. Pelo contrário, Ele nos chama a buscá-lo nesses momentos, a invocar seu nome, porque Ele sabe que na nossa vulnerabilidade é quando mais precisamos de seu refúgio. Agora, quando invocamos a Deus, algo poderoso acontece. Não apenas encontramos paz, mas também um refúgio seguro. É como se, em meio à tempestade, te oferecessem um lugar onde o vento e a chuva não podem te alcançar. Essa é a promessa de Deus, que quando o buscamos, Ele nos livra. Isso nem sempre significa que a situação vai desaparecer imediatamente, mas sua presença traz uma paz que transcende o caos. Você já sentiu aquela calma inexplicável? É isso que Deus faz. Não é que os problemas desapareçam, mas sua presença em meio a eles transforma completamente como os enfrentamos. E aqui vem a parte crucial. Deus promete nos livrar. Ele não apenas ouve o nosso clamor, mas age. A libertação pode vir de muitas formas. Às vezes, é uma solução inesperada para os nossos problemas, mas em outras ocasiões, é uma transformação no nosso coração.
Talvez o que muda não seja a situação externa, mas como a percebemos, como lidamos com ela. Seu poder é tão grande que não existe adversidade grande demais para ele. E quando ele nos liberta, seja da angústia em si ou do peso que carregamos, nossa resposta natural deveria ser glorificá-lo. Como não louvar um Deus que ouve, que age e que nos ama dessa maneira? É aqui que a nossa prova se transforma em testemunho. Aquilo que antes era motivo de angústia se torna uma história de libertação, um testemunho que não apenas edifica a nossa fé, mas também pode inspirar outras pessoas. As pessoas precisam ouvir como Deus tem agido em nossas vidas, porque isso as lembra de que Ele também pode agir nas delas. Talvez aquilo que hoje te angustia será amanhã o testemunho que encorajará alguém a não desistir, a continuar buscando a Deus. O relacionamento entre Deus e nós se fortalece cada vez que vemos sua mão em nossas vidas. Ele nos liberta e nós respondemos com louvor. Mas o louvor não é apenas um ato pontual. Não devemos esperar que Deus faça algo grandioso para glorificá-lo. O louvor deve ser uma parte constante da nossa vida, uma resposta natural à sua fidelidade. Mesmo quando não entendemos o como ou o quando da sua libertação, podemos confiar que Deus sempre é fiel. Lembrar do que Ele fez no passado nos dá força e esperança para acreditar que Ele continuará sendo fiel no futuro. Então, naqueles dias de angústia, não se esqueça desta promessa. Deus não apenas ouve seus gritos de ajuda, Ele age, te liberta e te convida a glorificá-lo. E além dessa libertação específica, viver uma vida de louvor contínuo é reconhecer que em todos os momentos Ele está com você, agindo mesmo nos dias mais sombrios. Número 3, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já se sentiu tão exausto, tão sobrecarregado pelas preocupações da vida, que parece não haver descanso possível? Jesus, em Mateus 11, 28, nos faz um convite que muda tudo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não tem limites, não importa quem você seja, nem o que esteja enfrentando. É para todos. Jesus não exclui ninguém. Ele está chamando você, a mim, a todos nós que lidamos com fardos que, muitas vezes, parecem insustentáveis. E o melhor de tudo é que Ele nos promete algo que o mundo não pode oferecer, um descanso autêntico, profundo. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você tentou carregar esses fardos sozinho? O peso das responsabilidades, as preocupações familiares, o trabalho, a ansiedade pelo futuro. Às vezes, sentimos que tudo se acumula, que não conseguimos mais. E em meio a esse caos, Jesus olha para você e diz: venha a mim. A primeira coisa que Ele faz é reconhecer que estamos cansados, que a vida nos sobrecarrega. Isso não é algo que devemos esconder ou disfarçar. Jesus sabe que estamos exaustos e está tudo bem admitir isso. O primeiro passo para encontrar alívio é reconhecer que precisamos descansar, que não podemos fazer isso sozinhos. Agora, o descanso que Jesus oferece não é como o que o mundo promete. Quantas vezes nos apegamos a coisas temporárias para tentar aliviar esse peso? Talvez busquemos entretenimento, distrações ou até momentos de desconexão. Mas no final do dia, esse tipo de descanso é superficial, passageiro. Ele te distrai por um momento, mas depois o peso volta a cair sobre você. O que Jesus nos oferece é algo muito diferente. Não é apenas descanso físico, é um descanso profundo para a alma, que chega até o mais íntimo do nosso ser. É um descanso que traz paz em meio à tempestade, um alívio que o mundo não pode oferecer. Mas veja o que esse convite implica. Não é apenas uma oferta passiva. Jesus diz: vinde a mim. Isso exige uma ação da nossa parte. Não podemos ficar parados esperando que o descanso chegue por si só.
precisamos decidir nos aproximar dele. E se aproximar de Jesus exige humildade, exige reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos. Às vezes, pensamos que podemos carregar todos os nossos fardos sozinhos, que conseguimos lidar com tudo. Mas aqui Jesus está nos dizendo: traga-me seus fardos, confie em mim, deixe-os em minhas mãos. É um ato de fé, de entrega. Quando ousamos fazer isso, quando soltamos o controle e deixamos nossas preocupações aos pés de Jesus, algo extraordinário acontece. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Jesus nos dará descanso. Não há dúvida em suas palavras. Esse descanso não é uma simples pausa, é uma renovação total. Rejuvenesce a nossa alma, revitaliza o nosso espírito e nos dá forças para seguir em frente. É como aquele suspiro profundo que você tanto precisava, mas multiplicado por 1000. Um descanso que, uma vez experimentado, muda a forma como vemos a vida. E tudo isso surge de um relacionamento pessoal com Jesus. Não é apenas um alívio temporário. Quando você se aproxima dele, quando caminha com ele, esse descanso se torna parte da sua vida diária. Não significa que não haverá desafios, mas agora você os enfrentará com uma paz que antes não conhecia. Estar na presença de Jesus transforma a maneira como carregamos nossos fardos. Ele nos ajuda a não nos sentirmos esmagados pelo peso do mundo. É como viver em um estado contínuo de descanso, onde as preocupações não desaparecem, mas já não têm o mesmo poder sobre nós. Então, hoje, se você está exausto, se carrega mais peso do que pode suportar, ouça este convite. Jesus te diz: venha a mim. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deixe seus fardos em suas mãos e receba o descanso que só Ele pode dar. Um descanso que não apenas alivia, mas transforma, renova e te enche de paz. Número 4. Salmo 34, versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Às vezes pensamos que ser justo significa ter uma vida livre de problemas. Mas a verdade é que mesmo aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus enfrentam dificuldades. O Salmo 34, 17 nos diz claramente: clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. O que isso realmente significa? Os justos não são pessoas perfeitas, são aqueles que, com seus erros e limitações, estão comprometidos em seguir os caminhos de Deus. O importante aqui é sua disposição em viver em obediência, em buscar a justiça de Deus acima de qualquer outra coisa. E o mais maravilhoso é que quando os justos clamam, quando elevam sua voz a Deus, Ele não permanece indiferente. Você percebe o poder desse clamor? Não é apenas uma oração superficial, é uma expressão sincera de necessidade e dependência de Deus. Mesmo os justos enfrentam angústias, e isso é algo que devemos entender. Ninguém está isento de dificuldades, por mais fiel que seja, mas o que distingue os justos é sua reação nesses momentos. Em vez de carregar seus problemas sozinhos, o justo clama a Deus, reconhecendo que precisa da intervenção dele. E aí está a chave: a disposição de clamar a Ele, de buscá-lo quando mais precisamos. Agora, quando clamamos, o que Deus faz? A promessa é clara: o Senhor os ouve. Não estamos clamando a um Deus distante ou indiferente. Ele está atento, receptivo. Às vezes, sentimos que nossas orações não chegam a lugar algum, que talvez Deus não nos ouça. Mas este versículo nos garante que, se vivemos alinhados com sua vontade, Ele ouve. E não apenas ouve, mas também responde. Deus não ignora nossas necessidades. Pode ser que, às vezes, a resposta demore mais do que gostaríamos, mas isso não significa que Ele não esteja agindo. Sua fidelidade é inabalável, e seus ouvidos estão sempre atentos àqueles que confiam nele. E o mais poderoso de tudo é que Deus não apenas ouve, Ele age. Ele nos livra de todas as nossas angústias. Aqui não há exceções. Deus promete uma libertação completa.
Não se trata apenas de resolver um problema pontual, mas de nos levar a um lugar de paz, de segurança, em meio a qualquer circunstância. Não há angústia grande demais para Ele. Às vezes, nossas dificuldades parecem insuperáveis, mas Deus tem o poder de nos libertar de qualquer situação. Sua onipotência não tem limites. O que para nós parece um muro intransponível, para Deus é apenas uma oportunidade de nos mostrar seu poder e seu amor. E aqui está o ponto importante: manter uma vida justa nos alinha com essas bênçãos e com a proteção divina. Não vivemos de maneira justa para ganhar algo de Deus, mas ao viver em justiça, nos posicionamos para receber seu favor. A justiça abre as portas para suas bênçãos. E ao vermos como Deus responde, como nos liberta, nossa resposta só pode ser gratidão e louvor. Afinal, como não adorar a um Deus que é tão fiel, tão constante e tão presente em nossas vidas? Esse é o tipo de testemunho que fortalece não apenas a nossa fé, mas também a dos outros. Quando compartilhamos como Deus interveio, como Ele nos libertou, estamos edificando a comunidade de fé. Nosso testemunho tem um impacto direto sobre aqueles ao nosso redor. Não é apenas uma história pessoal, é uma demonstração viva do poder de Deus em ação. Por isso, toda vez que Deus te livrar de uma angústia, não guarde esse milagre, compartilhe, porque sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para renovar sua fé. Deus é fiel, e se hoje você está clamando, esperando por uma resposta, tenha a certeza de que Ele está te ouvindo. E não apenas te ouve, mas te libertará. Permaneça firme em seus caminhos, continue buscando sua justiça, porque Ele nunca falha. Número 5. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Alguma vez você já sentiu aquele peso esmagador do medo? Todos nós já estivemos nesse lugar onde o temor parece ter o controle. Mas em Isaías 41, 10, Deus nos fala com uma clareza impressionante. Não temas, porque eu sou contigo. Perceba como Deus não minimiza o medo. Ele sabe que o temor é real, que o sentimos em nossas vidas. Mas Ele nos oferece algo que vai muito além, uma alternativa. Você não precisa viver sob o peso do medo, porque a presença dele é suficiente. O próprio Deus nos diz que está conosco. Não há solidão quando caminhamos com Ele. Essa frase, porque eu sou contigo, tem um poder incrível. Deus não é um observador distante, olhando de longe enquanto enfrentamos nossos problemas. Ele está presente. Ele está com você quando as coisas não fazem sentido, quando as notícias não são boas, quando o futuro parece incerto. Sua companhia é constante, inabalável, e é exatamente por isso que podemos abandonar o temor. Saber que o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, está ao nosso lado deveria mudar completamente nossa perspectiva. O medo perde sua força quando nos lembramos de que não estamos sozinhos. Mas Deus não para por aí. Ele também nos diz, não te assombres. Quantas vezes estivemos prestes a desistir? Os problemas da vida podem roubar nosso ânimo, podem nos fazer sentir que já não temos forças para continuar. Mas Deus, mais uma vez, nos oferece uma alternativa. Ele nos diz para não nos assombrarmos, para não perdermos o fôlego, porque é Ele quem nos sustenta. O desânimo acontece quando sentimos que não podemos mais, quando a esperança desaparece. Mas Deus nos diz que mesmo quando nossas forças falham, podemos contar com as dele. Ele é quem nos fortalece. E é nesses momentos de fraqueza que sua promessa se torna ainda mais clara. Eu sou teu Deus que te fortaleço. Esta é uma das verdades mais poderosas que podemos abraçar. Não estamos destinados a depender apenas de nossas próprias forças. O próprio Deus é quem nos dá a força que precisamos. Às vezes, tentamos fazer tudo com nossas próprias mãos, com nossos próprios recursos, mas isso não é suficiente. Deus nos lembra que é o poder dele que nos sustenta, que nos dá energia para continuar
quando achamos que já não podemos mais. O mais incrível dessa passagem é a promessa de ajuda contínua. Sempre te ajudarei, diz Deus. Não há limites, não há exceções. Essa palavra sempre abrange tudo. Em cada situação, em cada desafio, Deus está lá, pronto para intervir. Às vezes nos perguntamos se Ele está disposto a nos ajudar, se realmente se importa com o que estamos passando. Mas este versículo elimina qualquer dúvida. Deus não apenas está disposto, Ele está comprometido em nos ajudar em todos os momentos. E Ele não apenas nos ajuda, Ele também nos sustenta. Sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. O que isso significa? Que Deus não apenas nos dá o que precisamos para seguir em frente, mas nos mantém firmes. Ele nos sustenta quando nos sentimos fracos, quando não temos forças para continuar. Sua mão direita, a mão do seu poder e autoridade, nos sustenta de forma justa e correta. Não é uma ajuda parcial, é uma ajuda completa, integral, que abrange todas as áreas de nossa vida, física, emocional e espiritual. Por isso, podemos confiar plenamente em suas promessas. Elas não são apenas palavras bonitas, mas verdades poderosas que precisamos internalizar. Deus nos diz para não temer, para não desanimar, porque Ele está conosco. Sua ajuda é constante, seu sustento é seguro e sua justiça nos protege. Quando enfrentamos o medo, quando as circunstâncias parecem fora de controle, devemos nos lembrar dessas promessas e nos agarrar a elas. Então, da próxima vez que o medo quiser tomar conta de você, lembre-se destas palavras. Isaías 41:10 é um lembrete de que você não está sozinho, de que não precisa carregar seus medos sozinho. Deus está com você, te sustenta e te ajuda. Não há razão para temer quando o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. Número 6, João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Há algo incrivelmente poderoso no nome de Jesus. Nós vemos isso em João 14, 13, quando Jesus nos diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Não sei você, mas quando ouço isso, sinto uma confiança profunda, porque Jesus não está dizendo que fará apenas algumas coisas ou que atenderá somente os pedidos mais simples. Ele diz: tudo quanto pedirdes. Ele está nos abrindo uma porta para uma relação de total confiança com Deus, onde podemos apresentar nossas necessidades, sabendo que Ele nos ouve e responde. Mas, claro, há algo que precisamos entender bem. Pedir em seu nome não é apenas dizer em nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica no final da oração. Vai muito além disso. Pedir no nome de Jesus é reconhecer quem Ele é, sua autoridade e seu senhorio sobre tudo. Quando oramos em seu nome, estamos nos alinhando com seu caráter e sua vontade. Não se trata de pedir qualquer coisa que desejamos, mas de pedir coisas que refletem o coração dele, que estejam em harmonia com o que Ele quer para nossas vidas. É como se disséssemos a Deus: Pai, eu quero isso, mas quero porque sei que está de acordo com o que Jesus quer para mim. Essa é a chave, porque quando oramos no nome de Jesus, estamos pedindo com a segurança de que nossas orações trazem glória a Deus. E repare no propósito que Jesus menciona: para que o Pai seja glorificado no Filho. Cada resposta às nossas orações tem o objetivo de glorificar a Deus. Assim, quando oramos no nome de Jesus, devemos garantir que nossos pedidos também reflitam esse desejo. Não se trata apenas de pedir por coisas que nos beneficiem, mas de pedir por coisas que demonstrem o poder, a bondade e a glória de Deus em nossa vida e no mundo. Quando nossas orações estão centradas nesse propósito, podemos ter certeza de que Deus responderá. Aqui também entra a relação única entre o Pai e o Filho. Jesus é o nosso mediador, nosso intercessor diante do Pai. Toda vez que oramos em seu nome, Jesus está ali, apresentando nosso pedido a Deus. Há algo muito especial em saber que não estamos sozinhos quando oramos.
Jesus está ao nosso lado. E essa unidade na Trindade, esse amor entre o Pai e o Filho, é o que nos permite orar com confiança. Sabemos que nossas orações não se perdem no vazio. Elas chegam diretamente ao coração de Deus. Mas, claro, a fé desempenha um papel essencial. Precisamos acreditar no poder de Jesus para agir. Às vezes, duvidamos ou pensamos que nossos pedidos não são importantes para Deus. Mas essa dúvida pode nos impedir de experimentar a plenitude de suas promessas. Quando Jesus diz, "Eu o farei", precisamos acreditar nisso. Essa fé é o que ativa o poder de nossas orações. No entanto, isso não significa que Deus seja uma espécie de gênio que concede desejos sem mais. Nossos pedidos devem estar alinhados com a vontade de Deus, e é aqui que temos uma responsabilidade: conhecer sua vontade. Como fazemos isso? Através da palavra, da oração constante, buscando o coração dele em cada aspecto de nossa vida. Porque quando pedimos conforme a sua vontade, não apenas vemos respostas, mas nossa fé se fortalece. Não só a nossa, mas também a das pessoas ao nosso redor. Cada oração respondida é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus, e isso inspira outros a crer também. Agora, algo que não podemos esquecer é a reverência e o respeito com os quais devemos usar o nome de Jesus. Não podemos banalizá-lo nem usá-lo de forma egoísta. Orar em seu nome implica uma grande responsabilidade. Devemos garantir que nossos pedidos não venham de motivos egoístas, mas que reflitam o que ele ensinou e modelou. E mais ainda, nossas ações diárias devem respaldar nossas orações. Viver de uma maneira que honre o nome de Jesus é fundamental. Não podemos pedir em seu nome e, ao mesmo tempo, viver de forma que contradiga seu caráter. Assim, quando você orar, faça isso com confiança, com fé, sabendo que o nome de Jesus tem poder, que cada oração que você eleva em seu nome pode transformar não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Mantenha sempre o foco em glorificar a Deus em cada pedido, e você verá esse poder se manifestar de maneiras que jamais imaginou. Número 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe, a ansiedade é algo com que todos nós já lutamos em algum momento da vida. Aquele peso no peito, aqueles pensamentos que não nos deixam em paz, aquela sensação de que tudo está fora de controle. E sendo sincero, é normal sentir isso. Mas em Filipenses 4:6, a palavra nos dá uma resposta muito clara para essa carga. Diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, não deixe que a ansiedade domine você. Claro, eu sei que não é fácil. A ansiedade é uma reação humana comum, mas Deus está nos convidando a algo melhor. Ele está dizendo, você não precisa carregar isso sozinho. Deus nos oferece uma alternativa clara, apresentar nossos pedidos a Ele. E perceba que Ele diz tudo, não apenas as coisas grandes ou as que consideramos importantes. Às vezes pensamos que nossas preocupações são pequenas demais para levá-las a Deus, mas Ele nos diz o contrário. Nada é pequeno demais ou grande demais para Ele. Seja o que for, podemos levar a Deus em oração. Então, da próxima vez que sentir que o peso da vida está esmagando você, não hesite em falar com Ele. Peça ajuda, Ele está esperando que você faça isso. E aqui vem algo crucial. A oração não é apenas uma lista de pedidos. Em Filipenses, também somos incentivados a orar com ações de graças. Este ponto é fundamental. Não estamos apenas pedindo coisas a Deus, também devemos agradecer. Mesmo antes de ver a resposta, já podemos dar graças. Isso muda completamente nossa perspectiva. Agradecer a Deus em meio à incerteza é um ato de fé.
Ajuda-nos a lembrar que, mesmo que não vejamos o fim do problema, Deus já está trabalhando nisso. A gratidão fortalece nossa confiança e nos faz enxergar as coisas de maneira diferente. E então vem a promessa: a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Esta é uma das promessas mais poderosas. Não se trata de uma paz comum, daquelas que sentimos quando tudo está bem. É uma paz que vai muito além, uma paz que não faz sentido do ponto de vista humano. Alguma vez você já passou por algo difícil e, de repente, sentiu uma calma inexplicável? Essa é a paz de Deus, e é uma paz que não depende das circunstâncias externas. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, essa paz pode preencher seu coração. O melhor é que essa paz não é apenas reconfortante, mas também protetora. A Escritura diz que guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus não nos dá paz apenas para nos sentirmos bem por um momento. Ele nos dá uma paz que protege nossas emoções, que guarda nossa mente daqueles pensamentos avassaladores. É como um escudo que nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. E tudo isso acontece em Cristo Jesus. Não há paz fora dele. Nosso relacionamento com Jesus é a fonte dessa paz que tanto desejamos. Quanto mais aprofundamos esse relacionamento, mais conectados estamos à sua paz sobrenatural. E aqui está o grande contraste entre a ansiedade e a confiança em Deus. A ansiedade surge quando tentamos controlar tudo por conta própria. Mas quando confiamos em Deus, entregamos o controle, e nesse ato de entrega encontramos descanso. A ansiedade perde seu poder quando aprendemos a confiar que Deus tem o controle de tudo, até mesmo daquilo que parece impossível de lidar. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Primeiro, precisamos desenvolver o hábito de orar constantemente. Não espere estar à beira do colapso para falar com Deus. Torne isso parte de sua rotina diária. Também, pratique a gratidão. Encontre algo pelo qual agradecer a Deus todos os dias, mesmo que seja algo pequeno. E, acima de tudo, lembre-se de suas promessas nos momentos de preocupação. Ele já prometeu sua paz. Você só precisa se aproximar dele e recebê-la. Confie que, no meio de tudo, Deus está ali. Você não precisa viver com o peso da ansiedade. Leve suas preocupações a Ele, agradeça e deixe que sua paz, aquela que excede todo entendimento, preencha sua vida. Número 8. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, às vezes a vida parece como se estivéssemos carregando uma mochila cheia de preocupações e ansiedades. Acordamos com elas, vamos dormir com elas e mesmo tentando ignorá-las, elas continuam lá pesando sobre nós. Mas em 1 Pedro 5, 7, encontramos um convite tão simples e poderoso que parece difícil de acreditar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não diz algumas das nossas ansiedades, nem apenas as maiores. Diz todas. É como se Deus estivesse nos dizendo: me entregue tudo o que te preocupa, eu cuido disso. Lançar nossas ansiedades sobre Deus não significa ignorar nossos problemas, nem fingir que eles não existem. É uma ação consciente, uma decisão de transferir o peso das nossas preocupações para alguém muito mais capaz de lidar com elas. É como se você estivesse caminhando com uma carga pesada e, de repente, alguém se oferecesse para carregá-la por você. Tudo o que você precisa fazer é soltar. Mas, claro, soltar nem sempre é fácil, certo? Nos agarramos às nossas preocupações, como se ao fazer isso pudéssemos controlar o resultado. E é aí que entra o primeiro passo: reconhecer nossas limitações. Na humildade encontramos a verdadeira liberdade. Reconhecer que não podemos lidar com tudo sozinhos é o começo para depender de Deus da forma como Ele deseja que façamos. Muitas vezes acreditamos que precisamos ter o controle de tudo, mas essa é uma ilusão que apenas aumenta nossa ansiedade. Deus, em seu amor,
nos convida a soltar esse controle e confiar que Ele, nosso Pai, tem o cuidado perfeito de cada situação. E aqui está a chave de tudo, porque Ele tem cuidado de vós. Esta é a razão para confiar em Deus. Não estamos lançando nossas ansiedades sobre um Deus distante ou indiferente. Deus se preocupa com você, comigo, de forma pessoal. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, cada pensamento que nos angustia, cada situação que nos preocupa. Seu cuidado não é uma promessa vazia, é real, é ativo e abrange todas as áreas da nossa vida. Ele não é como aqueles pais que dizem estar presentes, mas na realidade não estão. Deus é o Pai que está presente, sempre atento, sempre disposto a cuidar de nós. E quando soltamos nossas cargas nas mãos dele, algo maravilhoso acontece. Experimentamos uma paz e uma liberdade que não vem de outro lugar. Ao deixar de nos agarrar às nossas ansiedades, podemos nos concentrar no que realmente importa. Nosso relacionamento com Deus, nossas famílias, as bênçãos que às vezes deixamos de perceber porque estamos tão focados em nossas preocupações. É como se, ao soltar o peso, finalmente pudéssemos levantar a cabeça e ver a luz. A ansiedade, se não a lidarmos bem, pode se tornar um obstáculo para a nossa fé. Ela nos distrai, nos rouba a paz, nos afasta da confiança em Deus, e quanto mais nos preocupamos, menos acreditamos na capacidade de Deus de agir. Mas como fortalecemos nossa fé para que a ansiedade não tenha esse poder sobre nós? Através da oração, da leitura da sua palavra, de lembrar suas promessas. Quanto mais o conhecemos, mais confiamos em seu cuidado. Cada vez que vemos como Deus nos tirou de situações no passado, nossa fé cresce para enfrentar o futuro sem medo. Viver uma vida sem cargas desnecessárias não significa que nunca nos preocuparemos com nada. Significa que aprendemos a soltar essas preocupações quando elas surgem, tanto as grandes quanto as pequenas, sabendo que Deus cuida delas. Fazer do descanso em Deus uma prática diária nos permite viver em paz, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. E quando aprendemos a viver assim, o impacto na nossa saúde emocional e espiritual é imenso. Reduzir a ansiedade melhora nosso bem-estar geral, nos dá clareza mental e emocional, e nos torna mais eficazes no que fazemos, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso serviço. No final, soltar nossas ansiedades não é apenas um ato de fé, é um ato de amor por nós mesmos, sabendo que Deus, em seu amor infinito, está no controle. Então hoje tome essa decisão consciente, solte suas ansiedades, deixe que Deus as carregue, porque Ele, com seu amor incondicional, cuida de você. Número 9. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está mais perto do que muitas vezes imaginamos. O Salmo 145, 18 diz claramente: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Não importa quem você seja ou o que esteja enfrentando, Deus não é um ser distante, inacessível ou indiferente. Ele está disponível, presente, e o desejo dele é estar perto de você. A única coisa necessária é que o invoquemos, que clamamos por ele com um coração sincero. E veja bem, invocar a Deus não é apenas dizer o nome dele ou fazer uma oração rápida só para cumprir um hábito. Não, invocar a Deus é algo muito mais profundo. É um chamado, uma busca genuína. É dizer: Deus, eu preciso de ti, vem para a minha vida, me ajuda. É um ato de humildade, porque ao fazer isso reconhecemos que não podemos sozinhos, que precisamos da sua direção, da sua companhia. Não é fácil admitir que não temos o controle de tudo, mas quando fazemos isso, Deus responde. Mas tem algo mais. Não basta apenas chamá-lo. É necessário chamá-lo de verdade, com sinceridade. O Salmo diz que Deus está perto de todos os que o invocam em verdade. Essa sinceridade é fundamental. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou gestos vazios.
O que ele busca é um coração genuíno, uma relação autêntica. Muitas vezes pensamos que precisamos fazer orações perfeitas, mas o que Deus realmente quer é que sejamos honestos com Ele, que digamos exatamente o que sentimos, o que pensamos, inclusive nossas dúvidas e medos. Deus valoriza essa autenticidade. E aqui está a promessa maravilhosa. Quando fazemos isso, Ele está perto. Ele não apenas escuta de longe, não. Ele está perto. Sua proximidade traz consolo nos momentos mais difíceis, traz paz quando tudo ao nosso redor parece estar em caos. Sua presença nos dá direção quando estamos perdidos. Que incrível saber que temos acesso a isso, que não importa onde estamos ou o que estamos enfrentando, Deus está pronto para se aproximar de nós. Mas às vezes confundimos essa relação com simples rituais ou práticas religiosas. Achamos que cumprir certas obrigações mecanicamente é suficiente. Mas o que Deus quer é muito mais que isso. Não se trata de seguir uma série de passos ou cumprir um rito. Trata-se de uma relação real, viva. Deus não está interessado em que apenas cumpramos uma lista de deveres religiosos. O que Ele deseja é que o busquemos com o coração, que desejemos sua presença de verdade, que o invoquemos com um desejo sincero de estar com Ele. E quando fazemos isso, algo muda em nossa vida. Sua proximidade não apenas nos conforta, mas também nos fortalece. Quando enfrentamos tempos difíceis, sua presença nos dá a força de que precisamos. Quando não sabemos qual caminho tomar, sua proximidade nos guia. É aquela voz suave que nos mostra a direção certa, que nos lembra que não estamos sozinhos. Porém, claro, existem coisas que podem bloquear essa proximidade. A hipocrisia, o pecado não confessado, a falta de sinceridade. Tudo isso cria barreiras. Não é que Deus não queira estar perto, mas às vezes somos nós que nos afastamos. Por isso, é tão importante examinarmos nosso coração, sermos honestos com Deus e nos aproximarmos dele com transparência. Ele já sabe de tudo, não há nada que possamos esconder. Então, por que não ser sinceros desde o início? Cultivar uma relação sincera com Deus exige tempo e dedicação, como qualquer outra relação. Através da oração, da leitura da sua palavra, da obediência ao que ele nos diz, é assim que aprendemos a conhecê-lo mais. E quando o conhecemos mais, confiamos mais nele, porque percebemos o quanto ele é fiel e amoroso. Você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus, basta ser honesto. E o melhor de tudo é que esse convite é para todos. Não há exclusões. O versículo diz, a todos os que o invocam. Não importa quem você seja, de onde veio ou o que fez. Deus está pronto para se aproximar de você. Basta invocá-lo de verdade, com sinceridade, e você experimentará a proximidade do seu amor e da sua graça. Deus está esperando. Você o invocará hoje com todo o seu coração? Número 10. Hebreus 4, versículo 16. Aproximemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Quando você pensa em se aproximar de Deus, o que sente? Às vezes, sentimos que não somos dignos, que nossas falhas ou erros nos afastam dele. Mas Hebreus 4:16 nos diz algo completamente diferente. Aproximemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Deus não nos pede para ficarmos à distância. Ele nos convida a nos aproximar, e não de qualquer maneira, mas com confiança. Este é o primeiro ponto. Deus quer que nos acheguemos a Ele sem medo ou vergonha, com plena confiança. Às vezes hesitamos, pensando que nossas falhas nos impedem de estar em Sua presença. Mas a verdade é que Jesus abriu o caminho. Graças ao seu sacrifício, podemos nos aproximar com confiança, sabendo que Deus nos aceita como somos. Não é por nossa perfeição, mas por sua graça. Quando entendemos que somos aceitos por Deus,
essa confiança cresce. Podemos nos apresentar diante do trono dele, não com medo de julgamento, mas com a certeza de que encontraremos graça. E veja, este versículo fala do trono da graça. Sim, Deus é rei, mas aqui não estamos falando de um trono de condenação ou julgamento para aqueles que se aproximam com sinceridade. É um trono de graça. Graça significa favor imerecido, significa receber aquilo que não merecemos, porque Deus, em seu amor, nos dá. Quantas vezes precisamos dessa graça? Todos os dias. E o mais lindo é que Deus está disposto a nos concedê-la uma e outra vez. Mas não é apenas graça o que encontramos no trono dele. Também está a misericórdia. Sabe, todos cometemos erros, todos temos fraquezas, e a misericórdia de Deus está lá para cobrir esses momentos. Não importa quantas vezes tenhamos falhado, Deus está disposto a perdoar, a nos restaurar. É incrível pensar que podemos nos aproximar dele e receber essa misericórdia que não apenas nos limpa, mas nos dá um novo começo. E aqui está uma das partes mais poderosas deste versículo. A fim de sermos socorridos em momento oportuno. Isso significa que a graça de Deus chega no momento exato, exatamente quando precisamos. Pode ser que às vezes pensemos que Deus demora, mas sua ajuda sempre chega no momento certo. Ele sabe o que precisamos e quando precisamos, e essa graça é suficiente para nos sustentar em nossas dificuldades. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está lá, pronto para nos socorrer. Tudo isso é possível graças a Jesus. Como nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Seu sacrifício não apenas nos abriu o caminho até o Pai, mas também nos dá a segurança de que sempre seremos recebidos na presença de Deus. Não importa o que você tenha feito ou o que esteja enfrentando, Jesus já preparou o caminho para que você possa se aproximar com confiança. Mas às vezes algo nos impede, a culpa. Aquela sensação de que não somos bons o suficiente, de que nossas falhas nos desqualificam. Mas aqui é onde precisamos lembrar. A graça de Deus supera nossas falhas. Não deixe que a culpa o impeça de se aproximar de Deus. Sua graça é maior do que qualquer erro que você possa ter cometido. E isso nos leva à importância da oração. Quando oramos, devemos fazer isso com confiança, sabendo que Deus ouve e responde. Não precisamos nos aproximar com timidez, mas com a certeza de que nossas petições são ouvidas por um Pai amoroso. Orar com fé e expectativa nos abre para receber seu socorro no momento certo. Por fim, viver na segurança do seu amor muda tudo. Saber que seu amor é perfeito e incondicional nos permite estar em sua presença com liberdade. Essa segurança transforma a maneira como vivemos. Não vivemos mais com medo ou dúvida, mas com a confiança de que Deus está conosco, de que sua graça e misericórdia estão disponíveis a cada dia. Então, hoje, aproxime-se. Não importa como você se sinta, o que tenha feito ou o que esteja enfrentando. Deus o convida ao seu trono de graça para receber sua misericórdia, para encontrar essa graça que o sustentará no momento exato. Ele está lá, esperando que você dê esse passo, com os braços abertos. Número 11. 1 de João 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Orar com confiança. O que isso realmente significa? Quando oramos, muitas vezes nos perguntamos se Deus está nos ouvindo, se nossas petições realmente chegam a ele. Mas em 1 de João 5,14, recebemos uma chave poderosa para ter essa segurança na oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Veja o que o versículo diz. A confiança de que Deus nos ouve não depende de pedirmos muito ou pouco, mas de pedirmos conforme a sua vontade. Isso muda tudo. A confiança na oração nasce do nosso relacionamento com Deus. É a certeza de que, quando nos aproximamos dele, o fazemos como filhos diante de um Pai amoroso. E, claro, saber que estamos alinhados com a sua vontade nos dá ainda mais segurança.
Não se trata de nossos caprichos ou desejos momentâneos, mas de buscar o propósito dele para as nossas vidas. Orar de acordo com a sua vontade é um ato de humildade e fé. É dizer: Senhor, isso é o que desejo, mas acima do meu desejo, quero que se cumpra o teu plano perfeito. Porque no fim das contas, o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Mas como podemos pedir conforme a vontade de Deus? É aqui que entra a importância do nosso relacionamento com Ele. Não podemos conhecer a sua vontade se não passarmos tempo em sua palavra, se não estivermos em comunhão com Ele através da oração. Ao ler a Bíblia, Deus nos revela o seu coração, os seus planos, e começamos a entender o que Ele deseja para as nossas vidas. Orar conforme a sua vontade não é algo que acontece do dia para a noite. Exige dedicação, exige que busquemos a Deus de maneira intencional. E aqui vem uma das partes mais belas deste versículo. Ele nos ouve. Isso deve nos encher de esperança e alegria. Saber que Deus nos escuta quando pedimos conforme a sua vontade nos motiva a continuar orando, a continuar buscando a sua direção em tudo o que fazemos. Mas para chegar a esse ponto, precisamos discernir a sua vontade, e isso nem sempre é fácil. Às vezes, pode levar tempo, paciência e muita oração. Mas quanto mais buscamos o coração de Deus, mais começamos a enxergar claramente a sua vontade. É um processo de intimidade com Ele. Outra chave para orar conforme a vontade de Deus é viver em obediência. Quando estamos alinhados com a sua palavra e os seus mandamentos, nossa vida começa a refletir a sua vontade. A desobediência pode se tornar uma barreira entre nós e Deus, dificultando que nossas orações estejam alinhadas ao seu propósito. Mas quando nos mantemos em obediência, é como se sintonizássemos o nosso coração com o de Deus, e nossas orações começam a se alinhar com o que Ele já planejou. E o que acontece quando oramos assim? Nossas orações se tornam mais poderosas, não porque estamos dizendo as palavras certas, mas porque estamos orando de acordo com o plano de Deus. Vemos mais respostas, porque estamos pedindo aquilo que Deus já tem no seu coração para nós, e isso fortalece a nossa fé. Cada oração respondida é um lembrete de que Deus está ativo, de que Ele nos ouve e responde. Mas não podemos esquecer algo importante: a fé. A fé é o componente essencial para uma oração eficaz. Podemos orar conforme a sua vontade, mas se não acreditarmos que Deus vai responder, estamos limitando o que Ele pode fazer. A fé é a chave que abre a porta para as promessas de Deus. Às vezes, a dúvida pode surgir, mas quando confiamos plenamente que Deus não só nos ouve, mas está disposto a agir, experimentamos a plenitude das suas promessas. E quando não sabemos o que orar, o Espírito Santo nos ajuda. É impressionante pensar que, quando estamos confusos ou sobrecarregados, o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos guia em nossas petições, nos mostra o caminho e garante que nossas orações estejam alinhadas com a vontade de Deus. Não estamos sozinhos nisso. O próprio Deus, através do seu Espírito, nos acompanha em cada passo. Por isso, viver uma vida centrada em Deus, fazendo da sua vontade a nossa prioridade, transforma nossas orações e nosso relacionamento com Ele. Quando nossos desejos se alinham com os de Deus, tudo muda. Não oramos mais buscando apenas o que queremos, mas o que Ele deseja. E é aí que nossas orações se tornam mais eficazes, porque já não estamos lutando com nossos próprios desejos, mas fluindo com a sua vontade. Da próxima vez que você orar, faça isso com essa confiança. Busque primeiro a vontade de Deus, peça que o plano perfeito dele se cumpra na sua vida, e então espere com fé. Deus ouve você, e quando você está alinhado com a sua vontade, verá as respostas chegarem no momento certo. Número 12, Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e o glorificarei. Quando passamos por momentos de angústia,
Aqueles momentos em que tudo parece dar errado e sentimos que não há saída. O Salmo 91:15 nos traz uma promessa impressionante. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o glorificarei. Pense nisso por um momento. Deus não apenas promete nos ouvir, mas diz que estará conosco em meio à angústia. Isso significa que, nos seus piores momentos, você não está sozinho. Não precisa carregar esse peso sozinho. Deus está ali, presente. Às vezes, quando oramos em meio às nossas dificuldades, nos perguntamos se Deus realmente nos ouve. Mas esse versículo nos garante que sim. Ele me invocará e eu lhe responderei. Não há dúvida nessas palavras. Não diz talvez, nem que Deus pode ouvir você, se tudo estiver bem na sua vida. Não, diz claramente que quando você o invoca, ele responde. Isso nos dá uma segurança tremenda. Não importa quão grande seja o problema, quando você levanta a sua voz a Deus, ele está atento, pronto para responder. E o mais incrível é que Deus não apenas promete nos livrar das nossas angústias, mas também promete estar conosco durante a tempestade. É fácil querer que Deus simplesmente nos tire dos problemas imediatamente, não é? Mas às vezes, a verdadeira paz não vem do fim da tempestade, mas de saber que você não está sozinho enquanto a atravessa. A presença de Deus em meio à angústia é um consolo que nada mais no mundo pode oferecer. Ele caminha com você, sustenta você, dá forças quando você acha que não pode mais. Não é apenas uma promessa de libertação futura, é uma promessa de companhia constante, aqui e agora. Agora, quando Deus promete nos libertar, isso nem sempre acontece no momento ou da maneira que esperamos. Às vezes, a libertação é imediata, mas outras vezes é um processo. E embora desejemos que seja rápido, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Ele tem o poder para nos tirar das situações mais sombrias e o fará no tempo perfeito dele. Essa é a beleza do seu plano. Mesmo que não entendamos o quando ou o como, podemos confiar que a libertação virá. E o melhor de tudo é que, após a provação, Deus não apenas nos livra, Ele também nos glorifica. Isso soa surpreendente, não é? Deus promete nos elevar, nos honrar depois de termos passado pela provação. Ele nos dá uma vitória que serve como testemunho da sua fidelidade. Nossa história de libertação não é apenas para nós, é para que outros vejam a grandeza de Deus, para que a nossa vitória inspire fé naqueles que nos rodeiam. Então, como respondemos a essa obra incrível de Deus em nossas vidas? Primeiro, com gratidão. Devemos reconhecer a mão dele em cada situação, agradecer por sua presença, por sua libertação, por seu consolo em meio à angústia. E também devemos compartilhar. Nossa história pode ser a faísca que inspira outra pessoa a confiar em Deus, a ver que Ele é fiel, que está presente, que responde. Viver sob a proteção de Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que nunca estaremos sozinhos nelas. Saber que Deus está conosco, que sua promessa de libertação é certa, nos permite viver sem medo. Podemos enfrentar o que vier, sabendo que, sob o cuidado dele, estamos seguros. Ele está conosco nos momentos mais escuros, nos ouve, nos livra e nos glorifica. Essa é a promessa em que podemos descansar. Então, se hoje você está atravessando uma temporada difícil, lembre-se, Deus ouve você. Ele está com você em meio à tempestade e tem o poder de libertar você. Você não está sozinho e a sua vitória será um testemunho da fidelidade dele. Número 13, Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, há algo incrivelmente lindo e poderoso em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba essas palavras, todo aquele. Não importa de onde você vem, o que você já fez, sua história, seus erros ou suas lutas. Aqui não há exceções, não há talvez. Essa promessa é universal. A salvação está disponível para todos,
independentemente da sua idade, cultura ou passado. E isso é algo que muda vidas. Todos. Cada pessoa tem acesso a essa promessa, e isso deve encher nossos corações de esperança. Invocar o nome do Senhor é muito mais do que simplesmente dizer seu nome. É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, é um ato de fé profundo, é uma entrega pessoal. É quando você reconhece que precisa de Deus, que não pode fazer tudo sozinho e confia nele para a sua salvação. Não é apenas uma palavra dita ao acaso, é uma confissão do coração, um ato de entrega, de fé genuína. Você está declarando que Jesus é o único que pode salvar, que não há outro caminho e que nele está a sua redenção. E a melhor parte de tudo isso é a certeza que essa promessa traz: será salvo. Não diz talvez ou se fizer o suficiente. Diz que se você invocar o nome do Senhor, será salvo. Tão simples, tão definitivo. Isso elimina qualquer dúvida. Não é uma promessa condicional que dependa das suas obras ou do quão bom você seja. A salvação não é algo que você possa conquistar pelos seus próprios méritos. É um presente, uma graça imerecida. É algo que Deus oferece livremente porque te ama, porque o desejo dele é que todos alcancem a salvação. E quando Deus diz que você será salvo, pode confiar plenamente nisso. Agora, o processo de salvação inclui arrependimento, fé e confissão. Arrependimento significa reconhecer que pecamos, que falhamos e precisamos de redenção. Fé é acreditar que Jesus pagou por esses pecados, que seu sacrifício na cruz tornou isso possível. E confissão é declarar essa verdade com o coração e com os lábios, invocando o nome de Jesus. É o início de uma nova vida em Cristo, onde as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Essa promessa é a porta para uma transformação completa. E tudo isso é possível pela graça de Deus. Não pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez por nós. Você não pode conquistar a salvação, não importa quantas boas ações faça. É um presente imerecido, e a graça de Deus é tão vasta que cobre cada erro, cada queda, cada momento de fraqueza. Ninguém está longe demais para alcançar sua graça. É isso que torna a salvação tão maravilhosa. Ela não depende de nós, mas do amor imenso dele. A verdade é que todos nós precisamos dessa salvação. A Bíblia é clara: todos pecamos e precisamos de redenção. Esse é o primeiro passo: reconhecer nossa condição, entender que sem Deus estamos perdidos. Mas quando damos esse passo de fé e confiamos em Jesus, a promessa se cumpre. A salvação é para hoje, para mim, para você, para todos que invocarem o nome dele. Não basta apenas saber disso. Precisamos agir, precisamos invocar o nome do Senhor. Este é um chamado para tomar uma decisão que é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer isso por você. É um ato entre você e Deus. E a beleza dessa promessa é que seu impacto é eterno. Ela não muda apenas o seu presente, mas também o seu destino eterno. Nos liberta do poder do pecado e de suas consequências, garantindo-nos um relacionamento com Deus para sempre. Não há nada mais importante do que isso. Finalmente, se você já experimentou essa salvação, há uma responsabilidade. Não podemos guardar essa boa notícia apenas para nós. Como beneficiários dessa graça, somos chamados a compartilhá-la, a dizer a outros que eles também podem experimentar essa mesma transformação. Convide outros a conhecer o amor de Deus, a invocar seu nome e a receber o presente da salvação. Porque o coração de Deus deseja que todos sejam salvos. E você, já invocou o nome dele? Se não, hoje é o dia. Número 14, Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz desde o seu templo e o meu clamor chegou diante dele aos seus ouvidos. Às vezes, a angústia nos atinge de uma maneira tão profunda que parece não haver saída. Talvez você se sinta preso em uma situação onde tudo parece estar desmoronando e a dor é tão forte que você nem sabe por onde começar.
Mas nesses momentos de maior desespero, há uma promessa que muda tudo. No Salmo 18:6 lemos: Na minha angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz desde o seu templo, e o meu clamor chegou diante dele aos seus ouvidos. Deus ouve o nosso clamor, mesmo quando nos sentimos mais perdidos. Ele está lá, atento a cada uma de nossas palavras, e isso deve trazer uma paz que nada mais pode oferecer. Sabe, a angústia é uma realidade que todos enfrentamos em algum momento da vida. Pode ser uma angústia emocional, algo que nos destrói por dentro, física, quando o corpo não aguenta mais, ou até espiritual, quando sentimos que nossa fé está balançando. Mas o importante é como respondemos nesses momentos. E aqui neste versículo, o salmista nos mostra o caminho: clamar a Deus. Quando tudo desmorona, o que nos resta é levantar o olhar e clamar com todo o nosso coração. Clamar a Deus não é apenas dizer uma oração mecânica ou vazia. É uma ação que vem do mais profundo da alma, um sinal de que reconhecemos que só Ele pode nos dar o que precisamos. É uma expressão de total dependência, de saber que não podemos resolver tudo sozinhos, que precisamos da sua intervenção. E o mais lindo é que Deus, em toda a sua grandeza e majestade, ouve o nosso clamor desde o seu templo. Embora esteja em seu trono, governando o universo, seu ouvido está atento a cada uma de nossas orações. Às vezes, sentimos que nossas orações se perdem no vazio, como se não tivessem impacto algum. Mas não é assim. Este versículo nos garante que o nosso clamor chega diretamente a Deus, aos seus ouvidos. Cada palavra, cada lágrima, tudo chega à sua presença. Você consegue imaginar isso? O Deus do universo, o Criador de tudo o que existe, está atento ao que você tem a dizer. Não há distância entre a sua dor e a atenção dele. Ele está perto, mesmo quando você não sente. Saber que Deus ouve nos dá uma certeza incrível. Essa certeza é o que nos mantém orando, confiando, mesmo quando a situação parece não mudar. Porque, embora nem sempre vejamos uma resposta imediata, Deus está agindo. Às vezes, a resposta dele é visível, uma mudança drástica nas circunstâncias. Outras vezes ele trabalha dentro de nós, nos dando a paz necessária para atravessar a tempestade. Nem sempre entendemos por que a resposta demora, mas podemos confiar que ele está sempre operando. A chave aqui é a perseverança, não desistir, mesmo quando tudo parece igual. A oração perseverante não é em vão. É uma demonstração de fé, de confiança de que Deus tem o controle e que o tempo dele é perfeito. Não importa quantas vezes você precise clamar, Ele estará sempre ouvindo. Algo que me inspira muito é pensar nos testemunhos de outras pessoas, nas histórias bíblicas de pessoas que clamaram a Deus e experimentaram a sua libertação. De Moisés a Davi, passando por tantas pessoas que viram Deus agir em suas vidas. Esses testemunhos não são apenas histórias antigas, são lembretes de que o mesmo Deus que agiu antes, age hoje em nossas vidas. Eles nos mostram que Deus é fiel às suas promessas e que nunca nos abandona em nossa angústia. E quando finalmente Deus responde, quando vemos sua mão agindo em nossas vidas, algo lindo acontece. A angústia se transforma em louvor. Não estamos mais afundados na dor. Agora podemos louvar a Deus por sua fidelidade. Esse é o poder da intervenção dele, que muda a nossa situação e também transforma o nosso coração. E o melhor de tudo é que o nosso testemunho pode ser uma luz para os outros. Ao compartilhar como Deus nos libertou, podemos encorajar aqueles que estão enfrentando suas próprias provas. Então, se hoje você está no meio da angústia, lembre-se disso. Deus ouve o seu clamor. Você não está sozinho, Ele está presente, atento, e a resposta dele chegará, porque o amor dele por você nunca falha. Número 15, Isaías 65, versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Imagine por um momento que antes mesmo de você pedir algo a Deus,
Ele já tem a resposta preparada. É exatamente isso que Isaías 65, 24 nos diz. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É impressionante pensar nisso, não é? Deus, em sua onisciência, sabe exatamente do que você precisa antes mesmo de as palavras saírem da sua boca. E não apenas sabe, mas já tem uma resposta pronta, preparada com amor e sabedoria especialmente para você. Às vezes, quando estamos no meio de uma situação difícil, podemos sentir que nossas orações estão demorando a ser ouvidas ou que a resposta não chega. Mas este versículo nos assegura que Deus não apenas ouve, mas responde prontamente, mesmo antes de terminarmos de formular nossas palavras. Ele já está agindo a seu favor. Isso mostra o imenso amor que Ele tem por nós, o seu desejo de estar envolvido em cada detalhe de nossas vidas. Ele não é um Deus distante, observando de longe. É um Pai próximo, que conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo de as mencionarmos. E isso é fruto da relação próxima que temos com Ele. Não é apenas porque Deus sabe de tudo por ser onisciente, embora Ele seja, mas porque Ele nos conhece profundamente. Cada pensamento, cada preocupação, cada desejo do nosso coração está diante dEle. E essa relação íntima, essa proximidade com Deus, é o que permite que Ele se antecipe às nossas necessidades. Ele não espera que cheguemos a um ponto de total desespero antes de agir. Ele já está lá, provendo, guiando, mesmo antes de clamarmos. Isso deve nos encher de confiança em sua providência. Muitas vezes, nos preocupamos demais, achando que precisamos resolver tudo sozinhos. Mas, na verdade, Deus já está um passo à frente. Seu plano é perfeito e foi projetado para cobrir cada aspecto de nossas vidas. Não precisamos estar constantemente preocupados com como vamos sair de uma situação ou encontrar uma solução. Podemos descansar sabendo que Deus tem tudo sob controle, que Ele já está agindo em nosso favor. E embora Deus já saiba do que precisamos, Ele ainda nos convida a orar. Por quê? Porque a oração não é apenas para informar a Deus sobre nossas necessidades, Ele já as conhece, mas para fortalecer nosso relacionamento com Ele, para nos lembrar de que dependemos completamente de sua graça. Toda vez que oramos, estamos afirmando nossa fé em sua capacidade de agir, e essa oração, esse diálogo com Deus, nos aproxima ainda mais do coração dele. A soberania de Deus em nossas vidas significa que seu plano é sempre melhor, mesmo quando não o entendemos completamente. Podemos confiar que Ele está à frente das nossas circunstâncias, e isso nos dá a liberdade de viver sem ansiedade, com paz e segurança. Saber que Deus já está agindo, mesmo antes de pedirmos, deveria tirar um grande peso dos nossos ombros. Não precisamos nos preocupar se Ele vai responder, porque a promessa é que Ele já o fez. E quando entendemos isso, nossa resposta natural é a gratidão. Não podemos ignorar o fato de que temos um Deus que não apenas ouve, mas antecipa nossas necessidades e responde com amor. Agradecê-lo por sua constante atenção e cuidado nos aproxima mais dele. Nos ajuda a enxergar sua mão em cada área de nossas vidas. E essa gratidão muda nossa perspectiva, porque quando começamos a perceber o que Deus já está fazendo, nossas orações deixam de ser apenas pedidos e se tornam uma expressão de amor e confiança nele. Então, da próxima vez que você estiver orando, lembre-se, antes que você clame, Deus já está respondendo, e enquanto você ainda fala, Ele já ouviu. Esse é o Deus que nos ama profundamente, que está sempre atento, sempre disposto a agir em nosso favor. Não há necessidade que escape à sua atenção, nem oração que Ele ignore. Você pode viver com tranquilidade, sabendo que Deus está um passo à frente, pronto para responder às suas necessidades muito antes de você pedir. Hoje percorremos juntos uma série de promessas poderosas de Deus, onde Ele nos deixou claro que, quando o invocamos, Ele ouve, responde e transforma nossas vidas.
Cada versículo é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que a resposta divina sempre chega no tempo certo, com misericórdia e graça. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Deus te convida a se aproximar dele, a confiar e entregar suas cargas. Seu poder está disponível para você e tudo o que você precisa fazer é invocar seu nome com fé. Eu te encorajo a colocar em prática o que você aprendeu hoje, a começar a viver uma vida de oração sincera e de dependência em Deus. Não guarde esta mensagem só para você. Compartilhe com alguém que precise ouvir. Há muitas pessoas esperando por essas palavras de esperança. E se você ainda não fez isso, eu te convido a se inscrever no canal para que possamos continuar explorando juntos a palavra de Deus e como ela pode transformar nossas vidas. Compartilhe este vídeo e deixe nos comentários como Deus tem respondido às suas orações. Que Deus te abençoe e te fortaleça em cada passo da sua caminhada. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.